Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar aqui sobre o Teorema de Pitágoras, certo? Como é que ele aparece na física e qual e o que de importante devemos levar dele, certo? Mas bem, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, para poder ajudar o canal aí a crescer cada vez mais, ok? Bem, então qual é a ideia? O Teorema de Pitágoras, tá? É um teorema que se aplica ao chamado triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, que foi visto ali na aula de trigonometria, ele tem a característica de possuir um ângulo reto. E este ângulo reto, ele tem esse nome, que é o ângulo de 90 graus, certo? Leva este nome, ângulo reto, por se assemelhar, né, a um quarto de volta, um pedaço de um retângulo ou quadrado. Por isso, inclusive, o nome do triângulo, triângulo retângulo, certo? Bem, o que temos de importante a ver aqui? Primeiramente, o lado que a gente diz que é oposto a este ângulo de 90 graus é o que chamamos de hipotenusa, né? Que alguns livros utilizam, em vez de A, como eu estou usando, usam o H, de hipotenusa mesmo, né? Bem, eu vou usar o A aqui. E temos os seus catetos, que eu vou chamar aqui de B e de C. O teorema de Pitágoras ele é simples. Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, uma maneira bem fácil de tentar lembrar é pensar que este A é como se fosse o B mais o C, ou seja, o lado maior, que a hipotenusa é a soma dos lados menores. Porém, como temos um triângulo, vamos colocar um quadrado aqui, tá? Em cada um deles. Então, temos ali o teorema de Pitágoras, certo? Isso é um teorema muito importante na física, pois, como eu falei na aula de trigonometria, volta e meia trabalharemos com vetores, em que esses vetores são decompostos em suas componentes horizontal e vertical. Este aqui posso transpor para cá e eu vejo que eu tenho o que aqui? Né? Um triângulozinho retângulo, tá? Que eu posso, pensando aqui como se fosse o fx e aqui um fy, o nome das componentes, posso aplicar esse teorema, dizendo que o f ao quadrado é igual ao fx ao quadrado mais o fy ao quadrado, ou seja, o que seria o vetor resultante é a soma dos quadrados dos componentes deste vetor, certo? Bem, alguns outros pontos interessantes também entram na questão da própria geometria. Algumas situações, por exemplo, no MRUV ou MRU, quando vai trabalhar com, por exemplo, carros que andam em direções perpendiculares, a velocidade relativa também envolve uma soma vetorial entre esses dois, que também vai trazer esse teorema de Pitágoras. Né? Tem outras situações, já trabalha com a lei dos senos e cossenos, mas não condiz falar aqui, pois é uma ideia, a aula de uma introdução básica deste teorema, ok? Bem, como utilizar ele, certo? Veja só, vou colocar aqui uma nova página e já introduzir um outro tipo de triângulo, retângulo muito especial, muito presente, certo? Que eu vou supor que eu tenho estes valores, 3 e 5 e x. Aqui se encontra o ângulo reto, ou seja, 3 e x são catetos, 5 a nossa hipotenusa. Para encontrar o valor desse x, apliquemos o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Como a é a hipotenusa que nós temos, que é 5, fica 5 ao quadrado. B, posso dizer que é o 3, e o c, posso dizer que é o x. Posso inverter também, não vai fazer diferença no resultado final. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado. Então, aquele esquema da matemática, número para um lado, letra para o outro, como falei nos vídeos atrás, vamos ter menos x ao quadrado igual a 9 menos 25, ou seja, menos x ao quadrado igual a menos 16. Como eu tenho menos dos dois lados, posso cortar. Ficar assim. Como eu tenho essa potência, faço uma raiz. Então, raiz de 16 é igual a 4. E veja que x é igual a 4 e que este triângulo tem os valores 3, 4 e 5. Esse triângulo é o chamado triângulo pitagórico.
Por que ele é especial? Porque justamente é o triângulo 3, 4, 5, né? O valor de seus lados. Valores, números inteiros que se fecham ainda em ordem. Certo? E este tipo de triângulo em questões de física é muito presente. De, por exemplo, haver uma força de 4 newtons, por exemplo, somada com uma força de 3 newtons e pede a resultante. Bem, conhecendo o triângulo pitagórico, tu pode já deduzir que a resultante, que a soma dessas duas seria 5, sem ao menos ter precisado fazer este teorema. Simplesmente aplicado o triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Tá? Outros exemplos de triângulos pitagóricos são justamente os múltiplos deste triângulo. Né? Por exemplo, temos, olha só, o triângulo 6, 8 e 10, cujos valores estão todos dobrados, e eu posso simplesmente provar pelo teorema de que isso é verdade. Olha só, 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Aqui vai dar 100, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. E se tu ver, 36 mais 64 é igual a 100. Então, está verificado, 100 é igual a 100, então isso aqui é verdade. Eu posso trabalhar com o triângulo onde os valores estão triplicados, ou seja, 5, 9 e ali 4 vezes 3, 12. Então, 15 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 9 ao quadrado é 81. 12 ao quadrado, 144. Se fizer essa soma, vai verificar que vai dar exatamente 225. Então, como os dois valores são iguais, 225 é 225, então confere. Então, eu posso ir muito adiante neste triângulo pitagórico, vezes 10, por exemplo, um triângulo 30, 40, 50. São triângulos que vão aparecer na maioria das questões de física, triângulos pitagóricos, que são justamente triângulos que tu não vai precisar fazer o cálculo, simplesmente vai obedecer aquela proporção 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, de acordo com o que vai aparecer na questão, certo? E uma outra relação já envolvendo da aula passada, vale lembrar, se nós temos ali a nossa hipotenusa e aqui um ângulo θ, por exemplo, certo? Lembramos da parte da trigonometria que este lado seria h, justamente a hipotenusa, vezes o seno do θ, enquanto aqui h vezes o cosseno do θ. Ok? Claro, não falei no outro vídeo, mas nesse aqui vale salientar que esses senos de θ, né, senos de seja qual for o ângulo, sempre é dado na questão. Nunca é necessário ter que saber valor de seno de ângulo 30 graus, 40 graus. Sempre é um valor dado, pronto. Certo? E fica até de tema para vocês tentarem mostrar para vocês mesmos que aplicando o teorema de Pitágoras nessa situação, tu vai chegar nesse seguinte resultado, que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno vai ser igual a 1. Né, que é um resultado bem importante lá na trigonometria da matemática. Aqui, claro, não é um nosso foco, mas é um treino que vocês podem fazer para misturar os dois vídeos aí. Certo, pessoal? E bem, por hoje era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários, mandem sugestões, vou adorar anotar. E bem, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e desejo então vocês bons estudos e até a próxima.